Fiesp culpa Planalto por novo tarifaço dos Estados Unidos. A entidade diz que ruídos diplomáticos, críticas personalistas e discursos eleitorais ajudaram a provocar a retaliação contra o Brasil. Eu vou te falar uma coisa, cara. Não é culpa só de um ou de outro ente, não. É culpa de todo mundo. E digo mais, não é culpa só desse governo. É culpa... Cara, o PT, vamos lá. O PT entrou no poder em 2003. Ele ganhou a eleição, o Lula, em 2002 e entrou em 2003. De lá pra cá, são 23 anos. O que foi feito no Brasil em prol da indústria e da produtividade brasileira? Nada. Nada. Desde o Plano Real, a gente não faz nada pela produtividade brasileira. A gente ficou de fora de todas as revoluções industriais que ocorreram no mundo. A gente chegou atrasado em tudo, em absolutamente tudo. E a gente insiste em problematizar todas as relações profissionais. Nós somos o país que tem mais litígio. Nós somos o país onde a gente tem muita gente pendurada na máquina pública. Nós somos o país da incerteza jurídica. Nós somos o país do... Eu não vou dizer nem do comércio, porque até o comércio aqui fica prejudicado uma vez que a gente não tem indústria, uma vez que a gente não tem turismo, uma vez que a gente não tem segurança. Então eu vou te dizer, a culpa não é deste Planalto. Isso é também, entendeu? É também culpa desse Planalto. É culpa do Planalto, é culpa do Senado, é culpa do Congresso, é culpa do Judiciário, é culpa de tudo isso que ao longo desses anos negligenciaram um projeto de país em nome do quê? Em nome de um patrimonialismo ridículo. Em nome de enxergar a semana que vem, ao invés de enxergar as próximas gerações. Aí o que a gente faz? Vamos lá. Porque a gente pode... Eu vou te falar uma coisa. Tem um livro do Sapolsky, que é maravilhoso, eu sempre falo, que chama Comporte-se. Ele explica a neurociência falando o seguinte: o que aconteceu 1 milésimo de segundo antes de você tomar uma decisão? O que aconteceu 1 segundo antes de você tomar uma decisão? O que aconteceu 1 hora antes? O que aconteceu 1 dia antes? O que aconteceu 1 semana antes? O que aconteceu 1 mês antes? O que aconteceu anos antes de você tomar essa decisão? É a mesma coisa aqui. A gente pode pegar e fazer a mesma coisa. O que aconteceu, entre aspas, né, de forma metafórica, 1 segundo antes do Trump tarifar a gente? Você tem um país onde o Lula, de fato, faz críticas personalíssimas ao presidente da República, uma janja que se mete onde não deve, um país que o tempo todo fica brincando com insegurança jurídica, falando, não, nós vamos aqui regular as redes sociais. Não, nós não vamos. Nossa, descobrimos terras raras. Nossa, não temos como explorá-las. Né? A gente fica o tempo todo fazendo isso. Você vai um pouquinho antes. Nós temos um Congresso que se elege a partir de emendas parlamentares, né, que dão um estímulo contrário do que a política precisa. Nós temos um Congresso que não aprova nada que seja fiscalmente responsável, porque é impopular. Nós temos um Congresso que... historicamente, só aprova mais benefícios, mais privilégios para a classe política e nunca faz a lição de casa, tá? E nós temos um país que sei lá, eu vou te dizer que desde o Plano Real a gente não tem um plano de país. O máximo que a gente teve foi, com o Temer, uma reforma aqui, outra ali, e mesmo assim não fazia parte de um grande plano do país. Nós não temos isso, cara. Então, um país que não faz essa lição de casa, não adianta agora botar a culpa. Qual que é a solução? Eu vou te falar qual que é a solução, irmão. A solução é a gente se livrar do bolsopetismo, tá? A gente tem que se livrar, porque você não vai construir um país calcado num governo ou num líder que é corrupto e não pode ir preso. Então ele tem que ficar manobrando a coisa pública para ele e os seus familiares não serem presos. O Lula saiu da cadeia, o Lulinha tá foragido praticamente, não se sabe onde tá o Lulinha. O projeto alternativo é do rachador Flávio Bolsonaro, que o pai tá preso, os irmãos estão tudo envolvidos em escândalo de corrupção também. Primeira coisa, a gente tem que se livrar do bolsopetismo. Nos livramos do bolsopetismo, nós vamos colocar um cara ali que não tem rabo preso, que não é corrupto. A partir disso, qual é o plano que você vai desenvolver? Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Então, a gente tem que fazer o quê? Se livrar do bolsopetismo. E a partir disso, estruturar um plano e ter disciplina para seguir o plano. O plano passa por a gente ser fiscalmente responsável. Eu vou te falar uma coisa que vai doer, cara. Vai doer. Nós vamos ter que fazer outra reforma da Previdência, cara. Nós vamos ter que mexer na estrutura da Previdência hoje. A gente tem que parar com o sistema puro de repartição. A gente tem que fazer um sistema misto com capitalização. A gente tem que desvincular os benefícios de prestação continuada, tá, da população que está economicamente ativa e produzindo e ganhando salário mínimo. Digo mais, a gente depois vai ter que reformar as nossas relações de trabalho. A gente tem que parar de entender
a relação de trabalho entre o explorador e o explorado. Não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que entender que economia não é um jogo de soma zero. A riqueza de um não é a razão da pobreza do outro. A gente precisa necessariamente entender que as relações de trabalho são relações contratuais entre dois agentes autônomos adultos. Ah, então não pode ter sindicato? Deve ter sindicato. O sindicato é importante, só que o sindicato não pode ser uma ditadura daquela seara de trabalho. O sindicato não pode ter unicidade sindical. Ele tem que ter concorrência, não pode ter imposto sindical obrigatório. E mais, há de haver a possibilidade do não sindicalizado negociar diretamente o que ele quer para si. Porque as relações de trabalho em 2026 são completamente diferentes das relações do início do século XX. Tá bom? Então, nós vamos ter que renovar as nossas relações de trabalho. Isso vai ser impopular. Num país que acha que vai resolver carga de trabalho aprovando PEC do fim da escala 6x1, nós temos muito trabalho ainda para ser feito, cara. A boa notícia não, mas assim, o alento é que isso não vem através de uma grande comunicação de massas e uma transformação que vai demorar anos. Não é isso. Se você tiver um líder que vai direcionar as pessoas, como o Milei. O Renan deu o exemplo do Milei, é verdade, o Milei ganhou a eleição falando o seguinte, deixa eu falar uma coisa, eu vou trazer um monte de ações impopulares. Teve gente que teve reajuste da conta de luz de 8.000%, cara, na Argentina. O Milei chegou e acabou com o subsídio. Ele falou, acabou o subsídio da conta de luz. O Milei chegou e tirou dezenas de cargos públicos, dezenas, de uma vez só, plau. Nós vamos ter que fazer isso, cara. Nós vamos ter que pegar um líder que, independentemente da vontade de ser popular, ele vai fazer aquilo que é necessário e vai reformar as nossas relações de trabalho. Não, nós não vamos ter PEC de fim de escala 6x1. Não, nós vamos ter uma semana que quer tirar uma regulação que já limita muito o trabalho brasileiro em 44 horas semanais. Nós vamos flexibilizar esse horário. Nós vamos fazer igual ao resto do mundo. São 3 pilares de regulação. Carga horária, descanso mínimo e remuneração mínima por hora. Acabou. E vai fazer teu contrato de trabalho. Aí, meu irmão, aí você vai começar a poder falar, quero ver agora os Estados Unidos virem tarifar a gente. É só aí, velho. Todas as vezes que o Brasil segue o próprio caminho, dá exemplo de que não, peraí, velho. O Brasil se dá bem. O Plano Real foi isso. O próprio Pix foi isso. Que não foi do Bolsonaro, tá? O Pix foi desenvolvido na Índia, junto com o pessoal da Inglaterra. Lá atrás, ele começou a ser estudado no governo Dilma, passou pelo governo Temer e foi implementado no governo Bolsonaro a revelia não, independentemente da atuação política dele. Isso é uma atuação técnica do Banco Central com parceiras internacionais. Então, todas as vezes que o Brasil fala assim, não, vamos desenvolver, a gente consegue. A Embraer é um exemplo disso, a Embrapa é um exemplo disso. Então vamos fazer isso, cara. Vamos fazer isso com o país inteiro. A sugestão que a gente dá, e a gente escreveu isso no livro amarelo, é o seguinte. A gente tem que criar uma zona econômica especial. Vamos criar uma. Vamos experimentar uma. Eu já falei várias vezes. Escolhe uma vantagem comparativa. Puta, cara, nós vamos aqui. Já dei esse exemplo milhões de vezes. No Ceará, que é bom para lançar foguete. No Rio Grande do Norte, que é bom para exportar coisa para África e para Europa, porque tá na ponta mais distante do Brasil. Vamos fazer uma zona econômica especial aqui? Vamos tirar as leis trabalhistas e as leis fiscais aqui da Constituição e vamos fazer uma zona especial aqui, ver o que acontece? Sabe o que vai acontecer? Vamos apostar. Essa zona especial vai crescer, vai ficar boa e a gente vai ampliar. E assim a gente desenvolve o país. É assim que tem que ser. Vamos lá, próximo. Governo Lula enfrenta forte crítica jornalística após os Estados Unidos anunciarem imposição de tarifas de 25% sobre diversos produtos brasileiros, como álcool, aço, granito e calçados. Medida oficializada nesta quarta-feira, dia 15/7, com base em práticas comerciais desleais, desmatamento... Tipo assim, os Estados Unidos estão muito preocupados com desmatamento ilegal, pessoal. Falhas anticorrupção e barreiras digitais, o que expõe o isolamento diplomático de Lula frente a Trump e fragiliza setores exportadores. Manchetes como: os Estados Unidos decidem importar de 25% contra o produto do Brasil, tarifaço americano expõe o fracasso da diplomacia de Lula, Lula culpa o Bolsonaro sobre
por sobretaxa que revela descontrole alimentar e corrupção. Rejeição a Lula piora com tarifa de 25% e pior avaliação em economia e segurança. The Economist desaconselha a reeleição em meio ao novo revés internacional. Ilustra um desgaste do governo que acumula críticas por promessas não cumpridas, inflação de alimentos, alta rejeição em pesquisas, Atlas Intel e Datafolha, e incapacidade de evitar conflitos comerciais que ameaçam empregos e crescimento brasileiro. Aí eu vou te falar uma coisa, cara. O Brasil tem uma memória tão curta, porque há um ano o Eduardo Bolsonaro estava lá defendendo tarifa para o Brasil, pegou mal. Aí o irmão dele vai lá agora nos Estados Unidos fingir que está defendendo que o Brasil não seja tarifado. Você vê como na política, cara, as coisas são muito, muito, muito imediatistas. Há um ano o Lula estava comemorando as tarifas, porque basicamente o bolsonarismo tomou para si o ônus. Ah, somos a favor de tarifa sim, hein? Vamos defender a direita americana. Os caras falam, vai se ferrar, velho. Vai se ferrar. Aí agora o Flávio Bolsonaro, né, que inclusive falou no Flow que não ia... Não, é mentira que eu falei que eu não ia no debate com o Renan, né? Isso aí é ele que plantou, na verdade eu vou, né? Eles mudam rápido de opinião. Agora tá falando, não, fui lá defender o Brasil, né, nos Estados Unidos, mas não deu, teve tarifa. E era o que o Bolsonaro tava torcendo, né? Porque agora a aprovação do Lula vai cair um pouquinho. E aí, simplesmente, as pessoas vão ficar nessa dicotomia de, tá, a tarifa a gente vai atrelar quem? E aí eu vou te falar, a resposta não é atrelar nem a Lula nem a Bolsonaro, é atrelar a tudo. Todos os governos dos últimos 30 anos são responsáveis por isso. Tá? Vamos lá, próximo. Governo anuncia retaliação ao tarifaço dos Estados Unidos e culpa família Bolsonaro. E aí vai ser isso, cara, vai ser guerra de narrativa, né? O bolsonarismo culpando o Lula culpando o bolsonarismo e a gente falando, vocês são dois incompetentes. Os dois são responsáveis por isso. Posso fazer uma pergunta antes? Posso fazer uma pergunta? Pode. Vai. Por que você acha, assim, numa análise bem concreta, que as pessoas elas não conseguem perceber o mínimo, que é tipo, eles são as mesmas coisas, eles votam as mesmas pautas, e a pessoa, o ser humano que está hoje em dia nessa globalização política, não consegue perceber o básico? Por que você acha que o ser humano hoje em dia age assim? Cara, primeiro assim, a maior parte das pessoas não liga pra política, tá? Isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro. Quando a maior parte das pessoas estão ligadas em política, porque as coisas estão muito mal, certo? Dito isso, o brasileiro não tem preparo cognitivo de verdade, cara, para desvincular suas emoções daquilo que a análise está lhe trazendo. Então, quando a pessoa ela ganha uma esperança, seja no lulismo, seja no bolsonarismo, por razões diferentes. O cara que às vezes gosta do Lula gosta porque o pai dele, cara, em 2007 comprou um carro novo, ele atrelou esse benefício ao pai dele ficar feliz por causa do Lula e ele emocionalmente está ligado ao Lula, ou o bolsonarismo que de forma ainda mais ideológica, o bolsonarismo é mais ideológico do que o lulismo, tá? Ele diz o seguinte, olha que legal, cara, achei um cara parecido comigo, quer que bandido se foda, etc, etc. O custo energético para ele entender que a análise da realidade é contrário à emoção que ele sente é grande demais. Então o cara ele cria o que se chama de dissonância cognitiva. Ele simplesmente decide abraçar a emoção dele, continuar com aquela emoção, né, ficar naquela zona de conforto emocional, ao invés de encarar a realidade e falar, cara, tem muito trabalho a ser feito, porque as duas figuras mais populares do Brasil são praticamente iguais. Né? E aí é isso, cara, um se alimenta do outro. Agora o Lula vai fazer o que a gente já falou aqui que ele ia fazer. Ele vai ficar jogando a tarifa na culpa do Bolsonaro, o que é um absurdo. Porque você tem um governo que é dele, e o governo é responsável pelos rumos do país, cara, acabou. O governo é responsável pelos rumos do país. Se você tem uma oposição, não é o caso, tá? Mas se você tem uma oposição que eventualmente tem uma excelente relação com outro governo externo e esse outro governo te aplica uma tarifa, é tua responsabilidade resolver esse problema, cara. Não ficar apontando o dedo e falando, a culpa é dele, a culpa é dele, a culpa é dele. O Lula fez isso durante os últimos 4 anos. Pra você ter uma ideia, cara, o Lula fez tanto isso que teve um comício, sei lá, uma semana atrás, talvez, onde ele fala... Porra, eu tô vendo aqui que a gente não bateu meta, meu. A gente prometeu as coisas e não cumpriu. Ele tava denunciando o próprio governo. O denuncismo no Brasil, a estética de quem está denunciando algo é tão atraente no Brasil que às vezes o cara pode se denunciar que esse cara tá falando a verdade, hein? Ele tá denunciando a si próprio. O governo afirmou que iniciará os trâmites para acionar a lei de reciprocidade que permite que o Brasil
permite ao Brasil aplicar medidas equivalentes contra países que impõem restrições comerciais unilaterais. A gestão petista também acusou a família Bolsonaro de colaborar ativamente com as investigações americanas para prejudicar o país por objetivos eleitorais, chamando-os de falsos patriotas, tá? Desce aí. É triste constatar que o lamentável desfecho das investigações da seção 301 fez parte do acordo, tal, aspas dos caras. Proteger a nossa soberania é uma obrigação que está acima de todos os partidos e todas as tendências. Pré-candidato Flávio Bolsonaro defendeu o adiamento do tarifaço, tal, tá aí aquela guerra política que a gente já conhece. Aí eu vou te falar o que vai acontecer, cara. Principalmente o setor agro, né, que é um setor agroexportador no Brasil, né, que é um setor que ganhou muito dinheiro com o Bolsonaro. Por quê? O setor agroexportador, vamos lembrar, gente, foi basicamente a única coisa que sustentou o país nos últimos 10 anos. Tá? Quando você pega os índices econômicos do Brasil, o comércio se manteve e teve uma leve queda. A indústria teve uma queda significativa, que é um absurdo. Você ter mais condições de produtividade, mais gente, mais qualificação, mais dinheiro, e você produz menos. Né? E o único setor que cresceu foi o setor agropecuário brasileiro. E este setor, que ele é importante não só para manter as reservas de dólar, né, no Brasil, porque aqui no Brasil você sabe que como é que você faz para proteger a tua moeda de especulações externas, né? E muitos bilionários ao redor do mundo fazem isso com países, tá? O cara especula uma moeda, desvaloriza ela, compra e depois volta a valorização. É isso, eles fazem isso o tempo todo. Você tem que ter dólar, porque caso o câmbio flutue demais, você usa suas reservas de dólar para controlar aquilo, e o fato de você ter isso já desincentiva a especulação. É tipo a arma do coldre. Você tem uma bela reserva em dólar, e o Brasil tem uma bela reserva em dólar, significa o seguinte: o especulador nem tenta. Se for preciso, a gente queima nossas reservas de dólar e a sua especulação não vai dar certo. Então o cara nem tenta. É só uma perda de tempo. E por que a gente tem muito dólar? Porque a gente é um país exportador, o que não é necessariamente uma coisa ruim. O problema é você ser só um país exportador. Mas tudo bem, somos lá o país exportador. Por que o agro ganhou muito dinheiro com o governo Bolsonaro? Durante o governo Bolsonaro, o dólar disparou. O dólar disparou demais, tá? E aí, meu irmão, você que é exportador, você ganha muito. Você imagina que você estava exportando, estou dando um exemplo aqui, você estava exportando a dólar 3,50, ele vai para 3,80, 3,90, 4, 4,10, 4,50, 4,90, 5, chega quase a R$6. Isso é história de ganhar dinheiro, mano. É Hilux pra todo mundo, é Dodge Ram pra todo mundo, e o agro ficou, mano, ultra bolsonarista, mesmo com o país indo por água abaixo. Vindo essa tarifa, um ano atrás, como é que tava a galera? Pô, Eduardo, você é foda! Não sei o que lá, até o Tarcísio percebeu essa rejeição e se protegeu. Falou, não, aqui eu tô trabalhando aqui pra proteger a indústria de São Paulo, né? Não falou diretamente, mas o Eduardo tá fazendo besteira. Mandaram o Eduardo ficar quieto. Eduardo ficou quieto. Já o Flávio Bolsonaro foi lá fingir que estava defendendo, né, que o Brasil não fosse tarifado. E agora, finalmente, as coisas caíram no colo do Lula, né? Que também é responsável por isso. E aí agora o agro vai ficar ainda mais bolsonarista, você pode ter certeza absoluta. Tá? E o Flávio talvez tenha um respiro de popularidade nisso. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.